Esse é o meu canal e é o meu primeiro vídeo. O meu canal não tem um nome legal porque eu não tive ideia nenhuma pra pensar no nome, então vai ser o meu nome mesmo. E eu basicamente vou falar sobre as minhas experiências com a leitura e tudo mais. Para esse primeiro vídeo, eu pensei em fazer um top 10 das minhas leituras durante a pandemia, porque foi um momento nos últimos 2 ou 3 anos aí que eu tive mais tempo para ler. No total, eu li cerca de 30 a 35 livros, eu não tenho certeza. Eu parei de contar com 30, e eu já li alguns depois desse, mas eu li mais ou menos aí 30 livros até hoje, durante toda a pandemia e por volta de abril até... que mês é que a gente tá? Outubro. Até outubro. E eu achei que foi um ritmo até legal. Bem, o 10º livro da minha lista se chama 13 à Mesa e é da Agatha Christie. Ela é uma das minhas autoras favoritas e esse é um caso de Poirot, o que gera um motivo para eu amar o livro, porque ele é o meu detetive da Agatha favorito. E eu amei muito o plot do livro, eu não esperava que o assassino fosse essa pessoa. A todo momento você é levado a desconfiar de várias outras pessoas, mas como sempre, aí a rainha do crime, ela procurou um desfecho totalmente inesperado. Então, o 9º livro da minha lista, na verdade, não é um livro, é uma trilogia. Foi uma trilogia que me pegou totalmente de surpresa, se chama Nova Era, da Paloma Brito, é uma trilogia até brasileira. Eu tava zapeando aí pelo Kindle Unlimited e encontrei. E eu li o primeiro livro, ele é bem pequenininho, ele deve ter umas 200 páginas só. E fiquei chocada, porque eu nunca tinha visto algo de high fantasy brasileiro tão bem escrito como o dela. Assim, a história tem um ritmo muito legal, a personagem principal é muito cativante. O romance da trilogia no primeiro livro, ele deixa um pouco a desejar. As coisas acontecem ali um pouco apertadas, você não entende muito bem porque que ele gosta dela, mas aí as coisas vão engrenando. O segundo livro já tem um ritmo diferente, a personagem principal, ela já passou por algumas mudanças. E então assim, e o desfecho da história lá no terceiro livro é muito bom, é coerente, ela conseguiu manter... A história é muito bom, ela conseguiu manter a história coerente do início ao fim, ela contou uma boa história, sabe? É muito difícil você não deixar a peteca cair aí durante 3 livros, abordando o mesmo tema, mas a Paloma Brito, ela fez isso com a maestria, assim, que eu fiquei realmente impressionada. Então, entra assim no meu top 10 de leituras desse ano, durante a pandemia, né? O 8º livro da minha lista é Carrie, a Estranha, do Stephen King, e ele entra nessa lista porque o modo como ele é escrito é totalmente novo pra mim. Eu nunca tinha lido um livro que foi escrito em forma de documentário, e é muito interessante porque apesar de ser um terror bem leve durante o livro, na verdade ele é muito mais um suspense do que um terror, você fica preso na história porque alguns pontos são adiantados pra você durante a história e outros não, então você sempre fica ali, mas como isso aconteceu? Mas se essa pessoa está aqui nesse momento relatando isso, então quer dizer que ela não morreu? Então, sabe, é muito interessante o modo como o livro foi escrito, era totalmente novo pra mim, eu nunca tinha lido nada parecido e eu realmente fiquei encantada. Apesar de eu não ter gostado de outras leituras do Stephen King que eu fiz depois, Carrie a Estranha é sim o meu livro favorito dele. Bem, o 7º livro da minha lista é Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice. Eu não sabia que era um livro, na verdade descobri muito tempo depois, eu já até assistido o filme, mas mesmo assim, isso não diminuiu o meu prazer com a leitura. Eu fiquei surpresa de ser uma adaptação tão fiel ao livro, apesar de ser bem curtinha, e você se envolve com os personagens emocionalmente, assim como você é levado a se envolver com eles no filme. Eu tenho uma paixão pelo Lois, pra mim ele é um lindo, um fofo. Gosto muito do Lestat também, porque depois eu dei continuidade, na verdade, essa é uma série da Anne Rice, que se chama Crônicas Vampirescas. Então tem aí mais outros 4 ou 5 livros, se eu não me engano, contando aí sobre diferentes vampiros. Inclusive tem até um livro que é sobre o próprio Lestat, que ele vai contar aí a trajetória de vida dele, muito interessante. O 6º livro da minha lista é O Acordo, da Ellie Kennedy. Também faz parte de uma série de livros que é Amores Improváveis. É um romancezinho bem bobo mesmo, de colegial. Na verdade, eles estão na faculdade, eles não estão no colegial. Mas, assim, não é nada muito profundo, não é nada que te vai trazer aí uma super reflexão sobre a sua vida. É muito fácil de ser lido, tem assim 200 páginas que você lê em 2 horas, mas me cativou muito, eu gostei muito do primeiro livro, gostei dos outros livros que eu li depois, você vai criando ali um vínculo com os personagens. São personagens, assim, reais, que são pessoas que você tem ali na sua rodinha de amigos e isso traz uma identificação muito grande com o livro e eu acho que foi por isso que eu gostei muito. O 5º livro da minha lista é Grey, da E.L. James.
E, na verdade, é o Christian contando a história de 50 Tons, né, lá do primeiro livro. E eu já tinha lido 50 Tons antes, mas eu fiquei muito chocada como a história consegue ser 1000 vezes melhor pela perspectiva do Gray, porque ele vai trazer novos fatos, sabe? E não tem aquela encheção de saco da Anastasia falando de Deus anterior, que eu não suporto aquilo durante o livro. Ele é bem humorado, ele tem uma visão de si mesmo muito diferente daquela que a Anastasia tem. Ele não se endeusa tanto aí quanto ela coloca ele num púlpito, algo inalcançável, lindo Deus do sexo. Não, ele é bem mais, digamos, realista sobre quem ele é mesmo. Ele já vai liberando aí que ele é noiado da cabeça, tem aí uns traumas muito loucos. Na verdade, eu gostei muito do livro, achei interessante. E realmente é uma história contada por outra pessoa, apesar da mesma história. Também ela acrescenta algumas coisas que a gente não sabia e alguns pontos que ficam em aberto durante a história contada pela Anastasia. Ela vai fechando e ela fecha muito bem com o Gray. O quarto livro dessa lista é Assassinato no Expresso Oriente, é novamente um livro da Agatha Christie. Por quê? Porque a Agatha Christie escreve muito bem, então ela vai estar nessa lista aqui do começo ao fim. Inclusive, se você gostar desse vídeo, eu queria que você deixasse aí nos comentários se você, como uma ideia para um próximo vídeo, se você quer que eu faça um top 10 das minhas leituras da Agatha ou de qualquer outra bosta aí que eu tenha lido, você vai deixando aí no comentário, viu? Mas então, voltando. Assassinato no Expresso Oriente me surpreendeu porque eu tinha medo de me decepcionar com a história, apesar de todo mundo falar que é a melhor história da Agatha, que é o melhor caso do Poirot. Eu tinha assim um pouco de receio de não gostar tanto, do plot não me surpreender, mas apesar, com o passar do tempo, eu descobri que a Agatha sempre vai me surpreender porque eu sou idiota e ela é muito esperta. O terceiro livro dessa lista, ele é uma releitura barra não releitura. É Sol da Meia-Noite, da Stephenie Meyer, que é aí a versão do Edward do primeiro livro do Crepúsculo. Li. Gostei, sim, li em questão assim de horas. O livro tem 700 e poucas páginas, eu devo ter lido em um dia, basicamente. No dia que saiu, à noite, eu já tinha terminado de ler, porque eu tava surtada pra poder ler esse livro. Inclusive, eu li ele no Kindle, eu não pedi a versão impressa, porque eu sabia que ia atrasar, e aí eu ia tomar spoiler do que, né, querida, se tava contando a mesma história que já tinha acontecido. Mas fato é que, novamente, o Edward é uma pessoa totalmente diferente daquela que a Bella descreveu durante toda a série Crepúsculo. Nos traz até novos fatos. Ele vai aí nos falar de como era a vida dele quando ele morava só com o Carlyle, como foram acrescentados os coisas que a gente sabia, mas a gente sabia de modo parcial pela versão da Bella. E é muito melhor você saber pela versão do Edward, porque ele tem um plus a mais. Ele sabe o que as pessoas estão pensando, então ele traz fatos muito peculiares aí pra história. É um livro muito bom, eu não me decepcionei. Eu reli toda a série Crepúsculo pra poder ler Sol da Meia-Noite quando ele foi lançado agora em agosto. E na verdade eu percebi uma coisa, a gente acha que a Bella é idiota, porque a Bella que a gente tem guardada é simplesmente aquela Bella dos filmes, o que não condiz nada com a Bella dos livros. Ela é uma pessoa totalmente dona de si, determinada, que tem ideia própria, que tem voz, que se faz ouvir. Não sei porque que a Kristen Stewart cagou com a Bella, né? Boa pergunta. Bem, o segundo livro da lista é Jane Eyre, da Emily Brontë, e é um livro que, apesar de começar de forma lenta e de ser grande, não é um livro curto, é um livro grande, que tem muitos acontecimentos aí, e que você precisa entender todos eles para saber como a história se liga logicamente. É um pouco maçante, sim, no início, é arrastado, você não tem ali um apreço de imediato com a personagem, você fica assim, com a personagem principal no caso, não é? Mas você odeia tanto os outros personagens que você acaba gostando dela por dó. Você consegue ter dó da personagem, porque a bichinha sofre, viu? Vou te contar. Mas o livro é muito bom. O mocinho desse livro é muito peculiar, sabe? Ele é simplesmente diferente de tudo. Ele é muito bem humorado, apesar dele ter um humor negro, ele é bem humorado, ele cativa a personagem principal e ele simplesmente não tá nem aí pra aquilo tudo que todo mundo fala dela, os porquês aí de que ela não seria uma boa pretendente pra se casar. Ele vai contra vários princípios da época pra poder ficar junto com ela, princípios morais muito fortes, que aí eu não vou poder falar porque senão é spoiler, né? Mas mesmo assim, e aí ela descobre que ele fez uma bosta muito grande com a vida dele e vai embora, mete o pé, vai viver a vida dela, virar herdeira aí de um cara muito rico. Me entrei louco, a própria Maria do Bairro é a Jane Eyre.
mas é muito, muito bom. A leitura de Jane Eyre fazia parte do meu roteiro pessoal de leitura de clássicos britânicos e simplesmente valeu muito a pena, apesar de ser um livro antigo, digamos assim, né? Foi escrito em 1813, se eu não me engano. Não, mentira, minto, 1813 foi o próximo que eu vou falar. Esse foi escrito já quase em 1900. É um livro muito bom, traz alguns questionamentos sociais muito relevantes, coisas que perduram aí na sociedade até hoje. Fico um pouco triste, porque não existe aí um grande acervo da autora, né? Na verdade, esse é o único livro dela, mas é um livro muito bom que, meu Deus do céu, eu não sei explicar a necessidade que eu tenho de pregar a palavra de Jane Eyre para as pessoas, para que elas possam ler esse livro maravilhoso, para mim ter alguém com quem conversar. E o primeiríssimo livro deste top 10 aqui, meu Deus, sabe? Eu não sei descrever o meu sentimento quando eu li esse livro. E eu devo confessar que eu chorei. Eu chorei bastante. Mas é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Também faz parte do meu roteiro de clássicos britânicos. E, cara, a personagem principal, ela é um amor. Porque, na verdade, esse não foi o meu primeiro livro da Jane Austen. Eu comecei a ler Emma, mas foi uma bosta, é muito maçante. Eu odiei a Emma, simplesmente criei um asco dela. Não terminei de ler. E aí dei uma segunda chance pra autora, lendo Orgulho e Preconceito, e não me arrependi, porque é uma narrativa fantástica. Você se envolve com a personagem principal, você quer defender aquilo que ela defende, você odeia quem ela odeia. E no começo ela odeia o mocinho aí, que é o Mr. Darcy, e eu também odiava ele, mas aí no meio do livro, em algum ponto que eu não sei qual foi, eu comecei a simplesmente amar ele. Ele é muito tímido, ele é muito reservado, ele é uma pessoa assim, ranzinza, chata, mas que no final você vai simplesmente amar ele. Por quê? Porque assim, não tem explicação. Ele é simplesmente um lindo. E aí ele pede ela em casamento assim, do nada, assim, sabe? De um jeito muito humilde, muito lindo, sabe? Nossa, não tem nem escrito, tanto que ele é romântico, sabe? Só que não. E aí ela dá um pé na bunda dele e ele fica tipo assim, como assim? Só porque eu te ofendi, te chamei de burra? Falei que sua família era horrível e você não quer casar comigo? Como assim, garota, se toca? Mas ele muda, reconquista ela e ela descobre que ela também estava apaixonada por ele. E a grande sacada do livro é que, apesar de se chamar Orgulho e Preconceito e você assimilar orgulho a um ou a outro personagem principal, no final a gente descobre que, na verdade, esses papéis eles vão aí se misturando e eles dois ocupam lugares de orgulhosos e preconceituosos mutuamente em momentos distintos durante o livro. A narrativa é muito fluida, vai falar bastante mesmo de como era a vida na época, vai descrever os campos, os bailes, as roupas e tudo mais. E é muito legal de você ver, novamente, uma ótima adaptação. Tem uma adaptação de Orgulho e Preconceito aí de 2005, que inclusive está disponível na Netflix, que é muito boa, muito fiel ao livro. E, assim, é claro que não dá pra você adaptar tudo que tá ali no livro, né? Existem algumas coisas que não ficariam bem no cinema. Então, resguardada aí as devidas proporções, é uma ótima adaptação, viu? Porque tem adaptação ruim, meu colega. Tem coisa que é uma bosta, né? Uma merda. Mas bem, esse foi o meu top 10 das minhas leituras aí durante a quarentena. Eu li bastante e eu acabei esquecendo um pouco das coisas que eu li, então eu tive que olhar nas minhas anotações e nas coisas que eu já tinha baixado no Kindle aqui, né? Pra poder fazer esse top 10. Mas eu acho que ele foi bem fiel realmente ao que eu senti. Não tive dúvida em momento algum sobre alguns lugares aqui. Então, eu peço que você já se inscreva aqui no canal, deixe seu joinha, por favor, pra me ajudar aí. Então, bem, basicamente esse foi o primeiro vídeo e até qualquer dia quando eu tiver saco pra gravar outra coisa e voltar aqui.